Ia, ia, ia ou ai, ai, ai? Vamos desvendar a inteligência artificial. E o Depois das 6 está de volta! Temporada 2024. Nos aguardem. Gabriela Otto, um prazer inenarrável estar de volta com você neste que é o maior, o mais antigo e mais importante e de maior conteúdo e mais fodástico podcast sobre hotelaria do planeta Terra. Seguimos humildes, seguimos abraçando a nossa audiência. E sim, antigo não, nós somos tradicionais. Que o tradicional, a empresa tradicional, o podcast tradicional é aquele que tem que inovar o tempo todo para seguir na liderança. Exatamente, e a Nós gente somos também tem direito tradicionais. de sair de férias. Nós, como somos uma coisa meio Sem dúvida. francesa, a gente saiu de férias 6 meses, né, Gabriela? Não precisa lembrar o pessoal, Paulo. Tem gente que não vê nem os vídeos na ordem, então eles nem vão saber. Exatamente. Ninguém vai saber que o último programa foi 6 meses atrás, porque a gente saiu num sabático francês de férias, etc. Não fizemos greve, mas saímos de férias. Vamos lá acabar com as delongas, Gabriela Otto, e vamos trazer para o tema do Depois das 6 algo Sim. de altíssima importância e impacto para a nossa indústria, que é... Sim. Inteligência artificial, né? Não tem como não falar nisso esse ano. É o assunto do ano, é o assunto do momento. Não se preocupem, porque não é modinha como o metaverso que todo mundo falou aí um tempo atrás e durou um ano e acabou, né? Ninguém mais fala sobre o assunto. Isso é bem mais do que a gente pode imaginar nesse momento. Isso. Chegou para ficar. E, na verdade, já está por aí há muito tempo, né, Paulo? É isso aí, desde 1956, né, um pesquisador chamado Alan Turing, né, que fez o famoso teste Turing para determinar se uma máquina pode exibir comportamento inteligente como a de um humano. Então isso já faz muitos anos. Inteligência artificial é isso. A grande lance é máquinas, computadores, que aparentemente, né, entre aspas, inteligentes, imitando, né, e fazendo e tomando, inclusive, decisões como parte do comportamento humano. Isso é muito interessante falar que é de desde 1956, porque esse termo já existe, né, essa análise desse desempenho das máquinas para conseguirem trabalhar dessa forma, só que só agora com a evolução da tecnologia é que a gente conseguiu, conseguiu ser um retorno confiável o suficiente para que a gente deixasse aí algumas tarefas dos negócios nas mãos dos computadores e das máquinas. Agora, é muito interessante ver, porque até então, o que se imaginava? Porque você precisa de uma função cognitiva para ter esse tipo de comportamento, né? Para que fosse possível esse tipo de comportamento. Então, era isso que a gente imaginava. E agora a gente viu que não. Que o aprendizado da máquina é viável, mesmo sendo que elas não têm essa função cognitiva. E aí o mundo muda, né? Exatamente. O mundo muda e isso, as profissões que estão sendo primeiramente impactadas nessa, vamos dizer, nessa enxurrada, nesse tsunami da inteligência artificial generativa, são justamente as profissões que a gente há 5 anos atrás dizia que seriam as profissões do futuro, né? Profissão de programadores, né? A profissão de coders, né? A inteligência artificial, por se tratar justamente de algo que resolve tarefas repetitivas, processos de tarefas repetitivos, ele consegue resolver intuitivamente, está eliminando a profissão de programadores. Esses são os primeiros que vão ser impactados. É impressionante, né? Tem inclusive uma estatística que mostra que a Itália recentemente baniu
o ChatGPT nas programações, nas escrituras de linhas de código, e isso fez com que caísse 50% a produtividade dos programadores italianos na competitividade global na entrega dos projetos de programação. Então, assim, é impressionante como é que isso está vindo de todos os lados, a gente não tem controle de onde que isso vai impactar em termos de profissões e de comportamento, né? Muito legal. Mas é assustador também, né? E numa indústria como a nossa, que tem aí um passado, uma história de não investimento em novas tecnologias, como tem o turismo e a hotelaria, como é que a gente lida com isso? Então, diga, você quer falar? O que eu digo que a gente preparou o roteiro do ai, ai, ai e o ia, ia, ia. Exatamente. Essa é a ideia. Vamos começar com os motivos pelos quais a gente tem que ficar ligado nisso, né? Então, nós vamos começar aqui com o primeiro dos três IAs, né? E em todos os artigos que a gente procurou, em tudo, tanto dentro da nossa indústria quanto fora, tem um item que é vital e realmente está indo como sendo assim a principal item para ser trabalhado dentro da inteligência artificial na nossa indústria de turismo e hotelaria, que é a comunicação e engajamento. Ou seja, uma melhoria no atendimento ao cliente, uma antecipação, uma melhor interação através de ferramentas diversas, respostas mais rápidas. A gente vive na era da resposta rápida, né? Depois que o McDonald's, que foi o grande criador de fast food, colocou lá as maquininhas para self-service, quer dizer, ficar 3 minutos numa fila já não é mais aceitável no nosso mundo, realmente uma máquina, né, um computador aí pensando e mais eficiente para esse maior atendimento com o cliente vai ser vital. É muito interessante ver alguns dados, como, por exemplo, de 2 a cada 3 hóspedes têm maior probabilidade de voltar a um hotel caso a avaliação dele seja respondida online. Aquelas, né, na área de reputação, onde você vai ali responder para todo mundo ver. Esse tipo de inteligência artificial, por exemplo, vai estar alertando você o tempo todo, a cada minuto, assim que você receber uma avaliação. Então, a gente vai... Porque eficiência é isso, né? Eficiência é você ser o mais rápido possível e responder de forma mais assertiva possível. Então, você vai unir rapidez com assertividade. Isso acredito eu, realmente esse número 1 aqui que a gente pegou, vai ser uma das grandes mudanças de chave aí da hotelaria. Concorda? Não só hotelaria, né? Do mercado em geral. Do mercado, você consegue colocar essa informação generativa dentro do processo de resposta e de equacionamento do problema também, porque na medida em que esses problemas passam a ser recorrentes, em que o cliente constantemente reclama de que o buffet, a comida não tem graça, ou de que o chuveiro não tem a pressão suficiente, da mesma maneira que você consegue fazer com que a inteligência artificial gere as respostas na escala que um hotel, um resort recebe, não sei, 1.000, 2.000, 3.000 hóspedes por mês, também isso se transforma num processo de solução do problema para os diversos departamentos encarregados daquilo. Perfeito. Então, isso realmente uma função muito importante que pode ajudar bastante as operações dos hotéis, né? E na personalização ainda, né? Dá para desdobrar esse número 1 aqui em várias coisas, porque a gente não vive mais na era da personalização, a gente não vive mais na era só da segmentação, a gente vive na era que cada cliente é um segmento de mercado e a gente vive na era da hiperpersonalização, sendo que a gente ainda vive aquela velha história que todos nós falamos na hotelaria, que é na hospitalidade em geral, que é o cara volta várias vezes ao teu hotel e a gente sempre trata ele como se fosse a primeira vez que ele estivesse conosco, né? Então, dá para abrir aí essa parte de comunicação com o cliente, com certeza, em muitas outras frentes. Vamos para o número 2. O número 2 é decisão sobre dados.
Claro, análise de dados também já puxando de novo para a questão da personalização, por exemplo. Então, essa análise de dados está se aprimorando cada vez mais, não só a personalização, mas as experiências dos hóspedes, a personalização do serviço, o pós-venda, tão falado e pouco trabalhado ainda na hospitalidade e no turismo. E quando a gente fala dessa análise preditiva, né, com base em inteligência artificial para ajudar aí hotéis, etc., otimizar as operações e tudo mais, a gente está basicamente falando do bottom line do negócio, porque um negócio ele é feito de clientes felizes que podem se transformar em clientes que retornam ou indicam, e sem essa base sustentável aqui, nenhum negócio vai para frente. Né? Uhum. Então, além de uma simplificação aí de operações, de uma maior eficácia em gestão e etc., provavelmente volta no que você falou, tudo também interligado, né? Que é uma resolução proativa de problemas também. Então, isso impacta análise de dados, uma decisão assertiva sobre dados, impacta na experiência geral do hóspede. Perfeito. Além de que você gera uma cultura também sistêmica sobre a questão da gestão dos dados, ou seja, Perfeito. a vantagem da inteligência artificial dentro da nossa fase aqui, né, é que é barato, ou seja, não custa caro para que você se incorpore dentro dessa lógica da inteligência generativa. Inclusive, nas minhas dicas, eu vou estar dando até um caminho, informações sobre como é que você pode criar o seu próprio GPT, ou seja, o GPT da Gabriela Otto, o GPT do Paulo Salvador, que vai nos auxiliar em vários etapas da nossa vida. Então, a questão que vai além de simplesmente essa questão da infraestrutura que você coloca, também a consciência, a cultura do data-driven, que a gente sempre fala, né? Há muitos anos na hotelaria a gente disse que nós não temos uma cultura de informação e de dados, isso vai estar praticamente incorporado na nossa cultura, na medida em que a inteligência artificial generativa vai empurrar para a gente a informação. Então, acho que isso é algo que é assim, revolucionário na nossa indústria, que é a questão do data-driven, para uma exemplaridade no serviço, para até a gestão da sua própria vida, enquanto profissional, enquanto pessoa. Então, isso é outra revolução, com certeza, que vai acontecer na nossa vida e na nossa indústria, né? Muito bem, em terceiro lugar, processos, claro, que também está conectado um pouco com o que você falou lá no comentário do primeiro, que são os processos para assegurar uma melhor eficiência operacional. Eu gosto muito dessa expressão, eu sei que ela não é de 2024, ela já tem alguns anos aí, mas a gente retorna ao conceito do frictionless, né? Que é fazer toda a jornada do cliente sem, ou pelo menos com o menor atrito possível. Então, essas tecnologias de inteligência artificial vão simplificar as operações hoteleiras, vão reduzir erros humanos, vão ter uma otimização aí na gestão de receitas, né, de revenue management, por exemplo, onde a gente cada vez mais essa união, essa visão mais estratégica de RM com marketing, com operações, com financeiro, tudo isso a gente já está vendo uma mentalidade um pouco mais de estratégia comercial e não só estratégia de distribuição ou de vendas ou de RM, então, ou de marketing, né, essas 4 disciplinas integradas. Então, esses processos com inteligência artificial para melhorar a eficiência operacional da jornada inteira do cliente é maravilhoso. Não tem como a gente deixar isso de lado, não tem como a gente tapar os olhos para isso, ou não acompanhar o que está acontecendo e o que vai ainda chegar no mercado. Isso é essencial, sempre foi e vai ser ainda mais essencial para o nosso negócio.
Com certeza, com certeza. Esse frictionless, vai passar a ser uma realidade dentro do nosso mundo, aquilo que a gente sempre quis na hotelaria, que é reduzir ao máximo essas fricções no processo, na jornada do cliente, o reconhecimento facial, a tecnologia de reconhecimento facial que está se transformando em algo cada vez mais disseminado, a despeito da questão das regulações de país, etc., mas a tecnologia de reconhecimento facial vai ajudar muito esse processo da experiência do cliente em check-ins e check-outs, a questão de saudações pessoais, né, em que o hotel vai permitir, o staff vai permitir fazer saudações cada vez mais customizadas para aquele cliente, para aquela Gabriela Otto que tem aquele pedido, aquele prazer especial na hora que ela está numa experiência hoteleira. Questão de segurança, a questão dentro do apartamento, em que você vai organizar cada vez mais o apartamento numa inteligência de que aquele apartamento vai ser setado, vai ser preparado conforme o seu comportamento passar. Então, assim, é impressionante o mundo da tecnologia, da antecipação que a gente sempre sonhou na hotelaria, que a inteligência artificial vai poder proporcionar uma experiência de hóspede. Isso realmente é espetacular o que está por vir pela frente. É só a gente se colocar como consumidor, né? Como cliente. A gente também não quer mais isso. As pessoas querem ser olhadas e não pela sua segmentação demográfica, né? Mulher, tantos anos, renda, sabe? Isso não existe mais. O teu comportamento de compra, isso já há algum tempo, né? O teu comportamento de compra, as tuas preferências, a tua experiência com a marca, tudo isso vai contar e ainda mais. Então, como consumidores, a gente quer, a nossa exigência não vai retroceder. Né? Você que lute, marcas, negócios, vocês que lutem. A gente, como consumidor, não vai retroceder. É isso aí. Vamos lá, vamos para o nosso ai, porque nem tudo são flores, não é verdade? Não é só um plug and play de inteligência artificial, né? Bom, o Bom, antes do eu queria dizer para vocês que não é assim, é caro você iniciar. Por onde é que a gente inicia, né? Muita gente pergunta, será que eu tenho que ter uma infraestrutura de dados para poder gerar nessa quantidade de informação, né, no meu hotel, para que a gente possa atingir esse nível do que a Gabriela Otto colocou como o sim, você tem um custo muito grande de infraestrutura que tem que ser colocado à disposição, e aí os hotéis, na medida em que vão ter acesso a essa tecnologia, vão ter condições de gerar essa massa de dados com grandes infraestruturas de computador, etc. Mas o início, Gabi, ele é extraordinário, porque ele é acessível. Hoje em dia, você, para ter uma conta no GPT 3,5, por exemplo, você não precisa pagar nada, é simplesmente gratuito. Inclusive o GPT-4 você já tem, recentemente foi anunciado que você consegue baixar isso no seu Android. Uma assinatura no GPT-4 custa em torno de 20, 30 reais por mês. Então, assim, se eu puder dar uma dica de como é que você inicia enquanto hoteleiro, inicie como a inteligência artificial como se fosse um estagiário na sua vida, treinando ele e treinando sobretudo para o seu próprio benefício enquanto pessoa. E aí, na medida em que você tiver essa cultura, ganhar essa familiaridade com o GPT, você vai ter condição de mais facilmente implementar isso, que vai exigir mais uma infraestrutura, um investimento maior no seu hotel, do seu CAPEX, etc. Então, eu daria essa dica para você começar do zero, com a sua própria transformação enquanto pessoa, enquanto profissional, acumulando as informações tuas num GPT. Legal. Falando do o primeiro é a questão da privacidade de dados e da proteção dos dados, que é uma questão que vai continuar exigindo de nós, enquanto profissionais, um extremo cuidado na hora de guardar as informações generativas dos clientes, dos hóspedes, né? A gente tem um report que diz que que uma em cada 3 empresas de hotéis nos últimos 5 anos sofreram problemas de data breach. Então, assim, a questão da privacidade dos dados vai continuar sendo um elemento fundamental, importantíssimo, daquelas empresas que querem entrar nesse mundo da inteligência artificial para levar valor nos processos, na comunicação, etc., né, Gabi? Não, tá perfeito.
Se a empresa simplesmente, as empresas começarem a isso, só querer os louros, né, sem as responsabilidades que isso vai exigir por trás, ou seja, esteja preparado para investir em segurança, meu amigo, não tem jeito, não tem também como fugir disso, né. É. E eu acho que é um pouco do que a gente falou do data-driven. Quanto mais existe uma consciência coletiva da importância que é o dado na sua vida e na vida do seu negócio, mais Uhum, você vai ter cuidado no tratamento, no armazenamento dessas informações. Eu acho que também, de novo, uhum, dentro dessa lógica que eu digo, da lógica sistêmica da inteligência artificial, isso também vai funcionar como um impulsionador, né? é, sem dúvida. O segundo ai, 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 é a questão, né, que a gente escuta muito nas nossas aulas, nas suas palestras, nas suas viagens, é a questão da interação pessoal e da máquina. Como é que a gente vai conseguir estabelecer essas fronteiras entre o que é personalização e automação do serviço, em que aquele contato humano ele vai ser eliminado em função da máquina, né? Então, acho que esse é um ponto também importante que a gente discute muito, né, Gabi? Eu acho que ainda tem pano para manga isso aí, viu? Porque se a gente tem que automatizar o que é o básico, né? O dia a dia, a rotina, mas a nossa grande. Tudo que é excepcional, a gente sempre falou que é humanizado, né? A humanização tem que permear o que vai ser o excepcional do nosso negócio. E aí, como é que a gente trabalha essa transparência? Como é que a gente trabalha esse contrato não esse contrato velado aí com o cliente de que estamos aqui para você e que a essência da hospitalidade não vai sair daqui, né? Isso é uma questão ainda, é um dos desafios aí que a gente tem pela frente, né? Eu acho que é um dos desafios, mas eu acho que a profissão do hoteleiro ela está muito menos em risco do que dos programadores que a gente Ah, falou agora há não pouco. tenha dúvida, não Porque, tenha dúvida. porque por mais que você encontre a tecnologia chegando até esse nível que a gente chama numa ciência que eu estava olhando Uhum, aqui no brief, chamado de teoria da mente ou do processamento de linguagem natural, etc., essas profissões com atividades repetitivas elas vão desaparecer, vão ser substituídas pela inteligência artificial. Mas, Gabi, na essência da hospitalidade está o quê? O olhar, o é. sentimento, os toques, né? O acolhimento, o calor, ou seja, as atitudes. Eu acho É. que isso não vai ser eliminado jamais, tá certo? Que vão sempre existir hotéis 100% automatizados e 100% despessoalizados, mas vão existir também hotéis que vão ter como diferencial essas atitudes, esses olhares, esses contatos humanos que vão realmente fazer a diferença. Então, É. eu acho que talvez a nossa, de todas as profissões, aquela que está mais segura é aquela que lida com pessoas, que é a hospitalidade. Não sei o que você acha É. disso. Isso vai ter que estar conectado com o posicionamento de marca, né? A gente tem que saber quem a gente é. O tanto da experiência do hóspede que você vai deixar automatizado ou não. Às vezes eu sinto que tem a nossa indústria tem alguns empresários que vão. O que está acontecendo de novo no mercado? Deixa eu botar para dentro, sabe? Compra e põe para dentro, mas não sabe bem o que fazer com aquilo, ou aquilo às vezes não está bem conectado com o seu posicionamento, ou com a proposta, né? Ou o propósito do negócio para o mercado. Então, eu acredito que esse tipo de coisa vai provocar um pouco, principalmente até a hotelaria. É, hotelaria independente, vai provocar um pouco para as pessoas pensarem de forma estratégica no que elas querem, para ver se o que realmente está conectado ou não. O segmento de luxo, por exemplo, questiona muito a questão dos chatbots. Isso já vem de algum tempo, né? Teve aquela explosão que todo mundo, principalmente na época da pré-pandemia e pandemia, que explodiu a questão dos chatbots, é, e muitos hotéis, principalmente boutique, lifestyle, né, de alto padrão, tiraram os chatbots ou restringiram os chatbots ao início ali da conversa. Eu estou dando um exemplo pequenininho, a gente está falando de algo muito maior do que só um chatbot, mas eu acho que vai fazer uma provocação interessante no nosso mercado. Bom, Gabi, o último ai, 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 antes da gente passar para as dicas, a gente não vai falar muito, porque a gente já vem falando isso ao longo dos nossos mais de 60 programas, que é a questão do desafio da integração,
dessa tecnologia, como a gente falou, do data-driven, da integração do seamless, né, do frictionless. Então, a questão da nossa indústria ainda é uma indústria extremamente fragmentada, uma indústria ainda com tecnologias, com camadas de tecnologias que não dialogam entre si, com uma base, né, a legacy que a gente chama. Então, isso ainda é um desafio muito grande, o que dá para nós ainda tempo de nos organizarmos em termos de otimização de processos, etc. Acho que é isso, né? O que você acha? Concordo, limitações técnicas, treinamento de equipe, a gente ter aí essa comunicação com todos inserir a inteligência artificial nessa relação. Lembra que a gente está falando de vários stakeholders, a gente está falando de cliente, funcionários, de investidores, de fornecedores, isso vai permear tudo. Então, como você falou, né, temos um tempinho aí pela frente, ou seja, dá para respirar, agora não dá para ficar alheio a isso, né? Exatamente. Não dá para você simplesmente achar que isso não está acontecendo, que isso é modinha e que vai passar. Como eu disse, não estamos falando de metaverso aqui, a gente está falando de algo bem maior. Metaverso é uma gotinha, não foi uma gotinha no oceano, talvez retome de novo, mas é bem mais do que isso. Bom, a dica que eu quero dar, na verdade são duas, uma é muito rápida. A gente fala muito do ChatGPT, as pessoas associam ao OpenAI, que foi o que saiu primeiro, muita gente ficou sabendo, mas assim, tem vários, tá, gente? Hoje em dia já tem vários. Eu, particularmente, gosto muito do Gemini, que mudou o nome agora, antes era Bard, que é o ChatGPT, porque o ChatGPT é um tipo de linguagem, né? Que é o ChatGPT do Google. Particularmente, eu acho que ele fala mais, ele desenrola mais o assunto, eu prefiro, mais do que o OpenAI, o Gemini. Então fica a dica para você conhecer vários e ver o que é o que se adapta. E a minha dica, agora a dica real aqui, é do livro. Já que a gente está falando aqui de grandes novidades, né, e falando de futuro, eu quero voltar um pouquinho para a nossa base de marketing. E claro que eu tinha que trazer o Kotler, o livro Marketing Turístico. Talvez, não sei se vocês sabiam que existe um livro de marketing turístico do Philip Kotler, que ele escreve com mais outros 2 autores, né, Paulo? Uhum. E, na verdade, ele começa esse livro, aqueles livros de estudo mesmo, né, grandões, capa dura e etc., bem estilo do Kotler, e ele começa falando que no nosso segmento de turismo e hotelaria, os clientes interagem com os colaboradores como parte do produto. Então, o resumo dele é: marketing é tarefa de todo mundo. Então, um livro, é uma introdução prática, é uma introdução interessante para todo mundo da nossa indústria conhecer, saber, vai estar na tela aí, e é uma leitura, como Kotler, é uma leitura fácil, uma leitura didática. Então eu deixo aí um pouco da gente retomar aí toda essa história, então, como é que nós chegamos até aqui. Sensacional. O Philip Kotler, ele é considerado o maior pensador do marketing, o criador do marketing, né? O Philip Kotler, né? Então, eu tive o privilégio... tem gente contestando Kotler. Eu falei, gente, podem contestar o que for, mas a base está ali. Está ali. Quem contesta Kotler é porque nunca leu Kotler. Ô, Gabi, você sabe que eu tive aula com Kotler, porque ele é o professor emérito da Kellogg University, e eu fui fazer um módulo há uns anos atrás na Kellogg, e eu tive a honra de ter 2 dias de aula de imersão com o Philip Kotler. Cara, que máximo! É o máximo, não sabia. E eu tive lá, inclusive, fotos com ele, né, bem assim, tiete total. Legal, então, eu já vi ele, mas aqui no Brasil, na HSM, que eu sempre participava, mas é muito legal, assim, algum insight, você sempre sai de uma conversa com ele, não tem como. Com certeza, esse livro de marketing turístico é um must-have, ou seja, qualquer profissional de turismo teve o privilégio de ter o Kotler escrevendo com foco, com olho no nosso mercado. Exatamente, na indústria. Uma dica ótima.
A minha Legal. dica, E Gabi, a tua? vai para eu vou botar o link de um blogueiro chamado Lenny Hatfisk, que escreve várias coisas sobre tecnologia, e ele fez uma pesquisa sobre dicas de como é que você pode utilizar o seu próprio GPT pessoal, criar um GPT generativo sobre você, e ele recebeu mais de 300 respostas, 300 dicas sobre como se criar um GPT próprio seu. Não é um chat GPT, mas é um GPT próprio seu. Então ele conta assim, coisas que são hilárias. Você pode criar goals pessoais para a sua vida, você pode criar, cadê quais são os outros? É um pipeline de documentação, então você joga todos os seus documentos que você tem, suas apresentações, os melhores artigos da sua vida, tudo dentro do seu próprio GPT, e dali sai um ranking de coisas quando você pedir. E aí a coisa mais interessante, ele juntou mais de 20 dicas, esse artigo está muito interessante, e aí o mais interessante dele é o seguinte: Legal. você é capaz de clonar você mesmo para reduzir o número de reuniões. Então, na hora que você tem uma reunião que você acha que é uma reunião repetitiva, você Preciso manda disso. o seu avatar clonado, e o seu avatar que vai falar e vai dar as respostas, vai dar ideias sobre as reuniões. Com base no teu tipo de linguagem, no teu tipo de... Exatamente. Cara, sensacional, que é o Lenny's Newsletter, as Muito 20 dicas de bom. se criar o seu próprio GPT, Gabi. Eu achei o máximo. Você sabe que eu já coloquei lá, perguntei sobre mim no chat GPT. Gente, vou tirar aquilo ali e botar para alguém me apresentar, porque ele me apresentou, ele botou livro que eu escrevi, que eu nem escrevi. Ele colocou umas coisas incríveis de mim. Eu falei, gente, eu sou uma pessoa muito melhor do que eu achava que eu era. Então, Gabi, você precisa Mas eu achei criar o isso teu o GPT. máximo. Não, tem umas coisas meio. Que tá meio fake. Mas eu gostei disso. Negócio do avatar, eu achei simplesmente o máximo. Você empresta o seu GPT. Em vez de terem você, terão o seu GPT. E às vezes vai ficar mais inteligente, não tão interessante, mas mais inteligente do que você mesmo. Óbvio, óbvio. Vai ser aquele filme do Jim Carrey, eu mesmo e minhas cópias. Adorei. Exatamente. Amei. Gabi, valeu, Paulo. Prazer voltar, e um beijo para ti. A gente continua na próxima. Até breve. Tchau, tchau.